Deus. Boa noite, povo de Deus. Está muito fraco, pode ser melhor, viu? Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Você acredita que Deus ele trouxe você aqui nesta noite para ministrar o teu coração, para trazer direção para você? Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Mas antes de qualquer coisa, já cumprimente essa pessoa que está do seu lado, dê a paz do Senhor Jesus aí para esse irmão da sua direita, para esse irmão da sua esquerda, para essa pessoa que está atrás de você. Cumprimenta aí os seus irmãos, isso, mas sai do teu lugar, vocês estão muito acanhados hoje, sai do teu lugar aí e cumprimente essa pessoa, cumprimente esse irmão, cumprimente essa irmã, esse teu amigo com a paz do Senhor Jesus. Diz para ele, diz para ela assim, ó, poxa, como é bom ter você aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus, graças a Deus. Isso, sai mesmo do lugar aqui no fundo, aí, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aí depois que você cumprimentar essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai retornar para o seu lugar. Amém. Quem já cumprimentou aí bastante, diga glória a Deus. Diga glória a Deus à igreja. Faz o seguinte agora, retorna para o seu lugar. Isso, amém. Retorna aí para o seu lugar, já estão retornando aos poucos. Assim que você chegar ao seu lugar, o que você vai fazer agora? Você vai pegar nas suas mãos a palavra de Deus, amém? Pegue por favor aí nas suas mãos a Bíblia, pegue por favor a palavra de Deus. E você vai abrir comigo no Evangelho de Mateus, e nós vamos estar lendo o capítulo de número 17, amém? Isso, todo mundo voltando para o lugar, todo mundo se achegando. Eu acredito que o Senhor já falou com você através da adoração. Quem crê que o Senhor já falou aqui com você através dos louvores? Dá glória a Deus aí, mano. Vocês estão tão quietinhos, gente. Dá glória a Deus aí, vai. Posso ouvir um aleluia? É o que? É o tempo lá fora que está meio chuvoso. O clima muda, pessoal. O pessoal muda também, amém? Você não pode se deixar levar pelo clima, não, tá bom? Vamos para a palavra, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. E nós vamos ler a partir do versículo de número 19, amém? Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 17, a partir do versículo 19, eu quero pedir, a partir de agora, deixa eu pedir uma coisa para você, a partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai se distrair, amém? A partir de agora você vai prestar total atenção, foco total na palavra. Quem acredita que o cumprimento da palavra de Deus é vida ou morte para a sua vida? Levante a mão e dê glória a Deus aí. Amém? A diferença entre viver e morrer, a diferença entre ser alguém vitorioso e ser alguém derrotado nas nossas batalhas, está em quem nós acreditamos. Está em a quem nós damos ouvidos. A quem você tem dado ouvidos no dia da tribulação? A quem você tem dado ouvidos no dia da sua angústia? Você tem dado ouvido a homens carnais, a pessoas limitadas, que, como você, precisam de direção? Ou você tem dado ouvidos à palavra de Deus? No Salmo 1, a palavra do Senhor ela diz o seguinte, que bem-aventurado é o varão, que não anda como, igreja? Diga comigo, segundo o conselho dos ímpios. Às vezes no momento da angústia, no momento da luta, no momento da dor, em que a gente precisa ouvir, em que a gente precisa falar, nós temos pedido conselhos para as pessoas do mundo. Temos pedido conselho para pessoas que não têm como nos orientar, não têm base para nos abençoar, não tem como resolver os nossos problemas. Então, quando você está na casa do Senhor, você tem a oportunidade de ouvir a palavra. E o que é a palavra? A palavra nada mais são do que os conselhos de Deus para que eu tenha uma vida abençoada. Levanta a tua mão para o céu e diga assim, a palavra são os conselhos de Deus para que eu tenha uma vida abençoada. Glória a Deus, amados. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo os conselhos de Deus. Deu algum problema aí, Mateus? Sua pilha? Amém. Então pega a palavra, por favor. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. Vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer aqui, a partir do versículo de número 19. Mateus, no capítulo 17, no versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo ou
Por que não podemos repreender esse espírito, expulsar aquele demônio? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar. Diga comigo: e nada vos será impossível. Então os discípulos, olha aqui para mim, olha aqui, presta atenção. Então os discípulos, eles estão perplexos, porque havia uma situação, uma pessoa havia chegado, apesar deles terem recebido autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, de repente me chega diante dos discípulos um pai com seu filho miseravelmente endemoniado. E aí os discípulos tentaram expulsar o espírito maligno daquele menino, mas eles não conseguiram. E aí Jesus, ele vai lá, vai impor as mãos, Jesus vai expulsar, vai repreender o mal. E aí os discípulos, intrigados com aquilo, eles vão chegar para o Senhor e vão dizer: mas mestre, por que nós não podemos expulsar aqueles demônios? Uma vez que o Senhor já tinha dado a eles autoridade, uma vez que o Senhor já tinha dado a eles poder para isso, por que nós não podemos? E aí Jesus, ele vai dar justamente essa resposta. Ele vai falar da incredulidade. E ao falar da incredulidade, ele vai falar o seguinte: ele vai falar a respeito da fé como um grão de mostarda. Repita comigo assim: fé comparada ao grão de mostarda. Você sabe que muitas pessoas, elas fazem uma confusão acerca disso, acerca de uma fé como de um tamanho de um grão de mostarda. E hoje eu quero ministrar acerca disso aos nossos corações, para nós entendermos exatamente aquilo que o Senhor Jesus, ele quis ensinar para os discípulos e a lição que ele quer trazer também para nós nessa noite. Você crê que Deus, ele tem uma lição para ensinar a cada um de nós nesse lugar? Quem crê nisso aqui? Então eu vou ler mais uma vez esse versículo 20. Eu vou ler a resposta que Jesus estava dando a eles. Jesus lhes disse: sabe por que vocês não conseguiram expulsá-lo? Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus, amados. Você acredita que nada vai ser impossível na tua vida, em nome de Jesus? Eu já quero profetizar nessa noite que nada vai ser impossível na tua vida familiar, na tua vida profissional. Nada vai ser impossível na tua saúde. Nada vai ser impossível na tua vida financeira. Não ficarão muralhas de pé que poderão se opor a você. Quem crê nisso aqui, diga a glória a Deus. Mas a tua fé para isso, para que nada te seja impossível, a tua fé precisa ser como um grão de mostarda. E se a gente entender o que Jesus quis dizer com uma fé como um grão de mostarda, a gente vai conseguir definir, direcionar as nossas vidas. Eu quero pedir uma coisa para você: estenda a tua mão assim aqui para frente. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos, você vai começar a orar. Comece a orar, comece a interceder pela minha vida e comece a pedir: Senhor, usa a vida do pastor nesta noite para ministrar o meu coração. Usa a vida do pastor nesta noite para me ensinar, para me ministrar. Que o Senhor fale nesta noite comigo através desta palavra. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Isso. Comece a orar, comece a clamar a Ele. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, estamos reunidos, Senhor, nesta noite. Estamos reunidos neste lugar porque sabemos, entendemos, ó Pai, que as palavras que nós precisamos para vivermos uma vida plena, só o Senhor tem para nós. Só o Senhor tem os ensinamentos, só o Senhor tem direção para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que esta palavra seja direção para o teu filho, que esta palavra seja lâmpada para o pé, que esta palavra seja luz para o caminho por onde o teu filho vai trilhar uma vida de vitória com o Senhor. Em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações em tuas mãos e fala poderosamente conosco. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir aí bem forte ao Senhor, isso, mas faz o teu melhor. Abre a tua boca aí, diga glória, glória a Deus, aplauda, glorifica ao Senhor nesta noite. Amém.
Agora, por favor, sente-se no teu lugar, como a gente costuma pedir, a partir de agora, você não vai conversar, a partir de agora você não vai se dispersar, que o teu foco esteja somente aqui na frente e na palavra de Deus que está aí com você. Amém? Olhe para cá, preste atenção. A Bíblia diz que quando Moisés, ele estava com aproximadamente 120 anos, ele já estava prestes a morrer, já estava prestes a perecer. Moisés, ele resolve contar aos mais jovens, aos mais novos, a uma nova geração. Moisés, ele resolve contar a história de todo o trajeto, de todas as coisas que aconteceram até que eles chegassem até a terra prometida. Qual era o objetivo de Moisés? Moisés queria instruir as pessoas a fim de que elas não viessem cair nos mesmos erros dos seus antepassados. Então Moisés agora querendo alertar o povo, para que o povo não tropeçasse naquilo que no passado os filhos de Israel tropeçaram, na intenção de alertá-los, para que eles não caíssem nos erros dos seus ancestrais, é que diz a palavra que Moisés agora ele vai começar a contar essa história. E ele vai falar acerca de vários episódios, e dentre esses episódios relembrados por Moisés, ele vai falar acerca da possessão frustrada da terra prometida. Porque houve um momento em que os filhos de Israel saíram do Egito, houve um momento em que os filhos de Israel estavam a caminho da terra, eles chegaram rapidamente aonde eles tinham que chegar, mas em um determinado momento algo aconteceu. Vamos fazer o seguinte, se não estiver funcionando, coloca o fundo lá, Mateus. Se não estiver funcionando, coloca lá, porque senão vai quebrar aqui para mim. Amém? Então diz a palavra que eles, num determinado momento, Moisés, ele vai se sentir frustrado. Ele vai se sentir frustrado porque o povo de Israel não vai conseguir ver, não vai conseguir viver aquilo que era necessário. A Bíblia diz que Moisés, ele vai tirar o povo do Egito. Moisés, ele vai guiar o povo ali pelo deserto. Eles vão abrir o mar, eles vão passar pelo mar e eles vão chegar até o Sinai. E conta-nos a história que quando Moisés e o povo chegam diante do Sinai, eles chegam à terra prometida, apesar de muitas murmurações, porque o povo estava murmurando muito. Moisés, estamos passando por muita coisa. Você nos tirou lá do Egito, a gente morrer no deserto, o povo estava murmurando demais. Mas, apesar disso, apesar de todo esse sofrimento, Moisés ele vai conseguir. Só que no meio de tudo isso, algo vai acontecer. Algo vai acontecer que vai trazer uma frustração muito grande e, consequentemente, vai proporcionar a derrota, vai proporcionar o atraso da bênção de Deus sobre o seu povo. Em Números, eu já quero que você já deixe aberto lá, vai abrindo comigo em Números. A palavra do Senhor diz que da saída do Egito até a terra de Canaã, segundo os historiadores, Israel caminhou provavelmente com Moisés cerca de 11 dias, ou seja, 11 dias depois deles estarem livres, 11 dias depois deles terem passado pelo Mar Vermelho, eles já estavam diante da terra prometida. Diga comigo, 11 dias. Repita bem alto, se você está comigo, diga bem alto, diga 11 dias. Então olha só quanto tempo, numa trajetória normal, numa caminhada de obediência, numa caminhada de fidelidade a Deus, olha só quanto tempo o povo de Israel demoraria para chegar no lugar onde o Senhor havia determinado. 11 dias. Depois de 11 dias eles estavam livres, passaram pelo mar e eles já estariam diante da terra prometida. Só que quando eles vão chegar de frente a essa terra, Moisés ele vai separar espias. Só que vamos entender uma coisa. Qual seria a função dos espias que Moisés iria separar para espiar a terra? Eles iam espiar a terra em que sentido? Eles não iriam dizer se eles iriam entrar na terra ou não. Eles não iriam determinar se os filhos de Israel poderiam se apossar da terra ou não. Não era essa a função deles. A função dos espias seria simplesmente a de descobrir por onde eles deveriam entrar. Os espias não iriam determinar o que o povo iria fazer. Os espias estavam saindo em uma missão, não para determinar se eles iriam ou não iriam se apossar daquele lugar. Não, eles simplesmente iriam procurar meios, entradas, maneiras melhores para se apossarem daquilo que o Senhor havia determinado. Então Moisés ele vai mandar esses espias com essa responsabilidade. Vocês vão espiar a terra, vocês vão procurar as fraquezas, vocês vão procurar ali as situações, as debilidades daquela terra,
E nos lugares mais frágeis vocês vão trazer as informações para a gente traçar uma estratégia e venhamos nos apossar da terra. Era esse o plano. Só que as coisas não vão sair conforme Moisés havia planejado. Vamos ver aqui, Números capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Repita comigo: sendo cada um príncipe entre eles. Então Moisés está mandando que pessoas para espiar a terra? Diga comigo: Moisés estava enviando príncipes, homens de autoridade, homens que conheciam a Deus, homens que não eram leigos ou que não estavam começando agora, mas eram pessoas de autoridade em suas tribos. Verso 3: e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então Moisés, ele não está mandando pessoas que estão começando agora. Moisés não está mandando mancebos, pessoas que não tinham conhecimento. Não, Moisés estava mandando homens experimentados, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que conheciam as coisas do Senhor. Mas olha o que diz aqui, versículo 17. Estamos no mesmo capítulo 13 de Números, mas pulamos para o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para o lado do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco, se é muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais, se em fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias da primícia das uvas. E se você continuar lendo, você vai ver que eles vão trazer um relatório, versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Moisés, o fruto da terra é bom, a terra é boa, a terra é larga, exatamente como o Senhor nos havia dito. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Diga: verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, está batendo exatamente com aquilo que Deus havia dito para Moisés. Aquilo que eles viram com os olhos está batendo corretamente com aquilo que eles já haviam ouvido com os ouvidos. Mas olha o que diz aqui o versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Glória a Deus, amados. Então você vê que até aqui está tudo bem. Eles estão contando, nós temos inimigos aqui na montanha, tem os filhos de Anak, tem os gigantes aqui desse lado de cá, a terra é boa, a terra é larga, o fruto é bom, e eles estão dando toda a localização estratégica, tanto daquilo que a terra tinha de bom, como dos inimigos que habitavam ali. Então até aqui está tudo bem, só que o problema vai começar agora, a partir daqui em diante, porque olha o que a continuação do texto diz, versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos então e possuiremos em herança, porque seguramente
prevaleceremos contra ela. Diga glória a Deus aí. Então o pessoal está chegando, está dizendo: Moisés, a terra é muito boa, a terra é fértil, a terra é larga, a terra é terra que manda leite e mel. Tem inimigo da direita, tem inimigo na esquerda, tem inimigo na montanha, tem os gigantes na terra, mas a terra é muito boa. Aí o Caleb vai dizer: glória a Deus, vamos subir, vamos tomar posse, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Então ele está ali na pilha. Mas olha o que diz aqui o versículo de número 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, e aqui vai estar o problema. Repita comigo, igreja: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém, queridos? O problema de tudo vai estar nessa frase. A terra que Deus prometeu é boa, a terra que Deus prometeu é larga, a terra é tremenda, olha aqui o tamanho do fruto. 2, 3 homens tinham que trazer um cacho, a terra era maravilhosa, estava cheia de inimigos, tinha gente na direita, na esquerda, embaixo, em cima, gigante, mas a terra era boa, era aquilo que Deus prometeu. Aí Caleb vai dizer: então vamos subir, vamos tomar posse, porque Deus é conosco. Vamos subir, vamos tomar posse, porque a palavra que nós recebemos, a palavra que nós ouvimos, era que Deus seria conosco. Mas aí as pessoas vão dizer: mas não podemos subir, porque o povo é mais forte do que nós. Aqui vai começar os problemas dos filhos de Israel, e aqui começa o problema de muitos de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa caminhada com Deus. Porém os homens, versículo 31, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, a mesma terra que há poucos minutos atrás eles disseram que era boa, que era larga. Eles agora estão colocando defeito, dizendo: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui começou o problema. Se você abrir comigo no Salmo 19, eu quero que você também abra aí. Salmo de número 19, no versículo de número 7. Veja o que a palavra vai dizer aqui, ó. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 7. O povo está infamando a terra, está dizendo que não pode, está dizendo que não dá, porque o inimigo é forte, porque eles não vão vencer. Ok, mas olha o que o Salmo 19, versículo 7, ele diz aqui, ó. A lei do Senhor, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Glória a Deus, amados. O que o salmista está dizendo? O que o salmista Davi está dizendo aqui, gente? O que é a lei do Senhor? Olha o que ele está falando aqui. Que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, a vontade do Senhor, quando realizada, a vontade do Senhor, quando praticada, segundo o salmista, é perfeita. Glória a Deus, amados. A vontade do Senhor, uma vez crida e colocada em prática, ela é agradável e ela não nos traz dores. Por mais que aos nossos olhos a vontade do Senhor pareça difícil, ela não vai trazer dor, ela não vai trazer consequências de morte. A vontade do Senhor, ela traz regozijo para aqueles que a praticam. Amém, amados? Mas apesar do salmista trazer esta palavra, pelo fato dos espias terem visto gigantes naquela terra, pelo fato dos espias terem olhado com os olhos naturais e terem visto impossibilidades humanas naquele lugar, por aquilo que eles viram, eles resolveram incentivar o povo a desobedecer a Deus e a desacreditar da vontade do Senhor, que é boa.
Olha, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas como é difícil, é melhor a gente não fazer. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas como tem gigante na terra, mesmo sendo boa, mesmo perfeita e mesmo agradável, é melhor a gente deixar isso para lá. Então eles vão deixar isso para lá, eles vão desobedecer a Deus e consequentemente, eles vão deixar de tomar posse da terra, não que Deus ia dar, mas da terra que já estava dada. Glória a Deus, amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não ia dar a terra ao povo. A terra já estava dada. A terra já era do povo. Era só tomar posse. Meu querido, minha querida, existem coisas na nossa vida que não é que Deus vai dar, não. Deus já te deu. Deus, Ele já liberou. Através de Jesus Cristo, aquilo que estava retido e preso, já está liberado sobre a tua vida. Mas enquanto você não tomar posse da palavra e deixar de olhar com os olhos, você não vai se apossar. Já está liberado, aquilo que você precisa já está liberado, aquilo que nós esperávamos já está feito. Mas para eu tomar posse disso, eu tenho que escolher ficar com a lei do Senhor, que é perfeita e agradável. Mas muitas das vezes aquilo que os meus olhos mostram acabam fazendo com que eu venha deixar de lado a lei do Senhor, que era boa. Esse é o mal que não somente nos dias de Josué, não somente nos dias de Moisés, mas principalmente nos dias de hoje, esse é o mal que tem feito com que muitas pessoas deixem de ser abençoadas. Você sabe por que tem muita gente que não vive aquilo que Deus tem para ela? Você sabe por que tem muita gente que não vive as promessas de Deus na sua vida? Por causa do medo. Medo daquilo que ouve. Medo daquilo que vê. Medo de encarar os desafios que a vontade de Deus ela traz para a nossa vida. Não pensa você que porque Deus é contigo não haverão desafios. Haverão. Não pensa você que porque Deus te prometeu, você vai conquistar as coisas fáceis. Não, você não vai conquistar nada fácil. Sabe por quê? Porque nada nessa vida é fácil, nem com Deus e nem sem Deus. Diga comigo, nada, diga bem alto, diga nada é fácil nessa vida. Com Deus ou sem Deus, tudo é difícil. A diferença é que com Deus é difícil, mas Ele passa conosco. É difícil, mas Ele nos fortalece. É difícil, Ele nos dá estratégia. Ele nos dá vitória. Aplauda bem forte ao Senhor aí, meu querido. Com Deus pode ser difícil, mas Deus faz ser possível. Com Deus é possível, mas eu preciso crer. Eu preciso me lançar na vontade de Deus que é boa. Eu não posso ter medo. E por que a gente não pode ter medo quando a gente anda com Deus? Porque o medo nada mais é do que um sintoma da falta de fé. Repita essa frase, diga: o medo é um sintoma da falta de fé. A certa feita conta-nos a palavra que logo depois de Jesus ter feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, logo depois de Jesus ter alimentado uma grande multidão de maneira milagrosa, de maneira sobrenatural, diz a Bíblia, que Jesus vai se despedir, vai despedir a multidão, e Ele vai chegar para os seus discípulos, que eram próximos, e Ele vai dizer o seguinte: ó, vocês vão entrar num barco, e vocês vão para a margem do mar, sem mim. Entrem no barco e atravessem de uma margem a outra. Quando vocês atravessarem, nós vamos estar lá. Enquanto isso, eu vou para o monte orar. Vocês entram no barco e atravessam. Eu vou para o monte orar. E lá do outro lado a gente se encontra. Jesus vai dar essa ordem. Eles vão obedecer. Só que conta-nos a história que quando o barco estava no meio do mar, amado, do nada, o tempo estava bom. O mar estava calmo. O tempo estava favorável. Mas bastaram eles obedecer a direção que Jesus deu, a tempestade começou. E os ventos começaram a jogar o barco de um lado para o outro.
E aquele mar que era calmo começou a ficar bravio, começou a ficar ali revoltado. As ondas começaram a crescer. Bastaram eles obedecer à vontade do Senhor de entrar no barco para a tempestade vir. Amado, entenda uma coisa, outra revelação de Deus aqui para a sua vida. Pode tudo estar calmo na tua vida, mas quando você começa a cumprir a vontade de Deus, as tempestades se levantam. Quando você começa a assumir uma responsabilidade com Deus. Pastor, eu não entendo, eu estava parado na igreja, não estava fazendo nada, estava tudo bem. Quando eu comecei a louvar, quando eu comecei a evangelizar, quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a fazer a vontade de Deus, pastor, parece que tudo se levantou na minha vida. Sabe por que os levantes acontecem? Quando você assume uma responsabilidade com Deus, porque o inimigo sabe que quando você se responsabiliza com Deus, Deus passa a estar com você. E quanto mais Deus anda contigo, e quanto mais você anda com Deus, mais em Deus você tem vitória. Posso ouvir um glória a Deus aqui, meu amado? E tudo que o inimigo não quer é que você tenha vitória. Tudo que o inimigo não quer é que você seja uma pessoa transformada. Por isso as tempestades. Eles ouviram a voz de Jesus, entraram no barco. Quando eles entraram no barco e começaram a remar, o tempo mudou. Pastor, quando eu comecei a pregar, o tempo mudou. Quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a me consagrar, quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu comecei a obedecer, o tempo virou. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. E de repente os discípulos vão olhar para aquelas ondas, vão olhar para aquele tempo, e eles vão começar a pensar: nós vamos morrer, estamos perdidos, não vai ter jeito, olha a tempestade. Aqueles homens eram homens acostumados com o mar. Então por aí você tem a noção do tamanho da tempestade. A tempestade era tão grande que homens acostumados com o mar estavam com medo. Só que olha o que vai acontecer. Evangelho de Mateus no capítulo 14. Só você voltar um pouquinho aí, antes de onde nós lemos. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 14. Veja o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo de número 24. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 24, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Vamos lá, porque o vento era... Você está esperando o vento favorável? Olha aqui para mim, para abrir um parênteses aqui. Você está esperando o vento favorável? Ah, pastor, quando a coisa melhorar eu busco a Deus. Pastor, agora está muito complicado para mim estar na igreja. Agora, pastor, está muito complicado para eu fazer a obra. Agora, pastor, está muito complicado para eu me dedicar mais. Deixa a coisa melhorar, deixa a coisa ser mais favorável. Quando a coisa melhorar um pouco, aí eu vou. Meu querido, a partir do momento em que você entra no barco com Jesus, o vento será sempre contrário. Mas não precisa ter medo, porque o vento pode estar contrário, mas o capitão do navio está ao teu favor. E operando ele, agindo ele, ninguém pode impedir tua vitória. Não importa se o vento é contrário, o Senhor é a favor. Não importa se as lutas são contrárias, o Deus que você serve está contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? O vento era contrário, vamos ver. Versículo de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas... à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. Dá glória a Deus aí, meu querido. Você vê que no momento em que eles pensaram, olha para cá, no momento em que eles pensaram que o tamanho das ondas e que a força do vento iria derrubar eles, Jesus, sem falar nada, Jesus sem dar uma palavra, até porque ele não estava ali, de maneira sobrenatural, no meio da tempestade ele aparece. Glória a Deus, amado. No meio da tempestade, Jesus está andando assim, ó, e andando sobre as águas de maneira sobrenatural. É assim que Deus faz, amado. Quando você pensa que não vai conseguir, como diz a letra da canção, quando tudo diz que não, o Senhor aparece do nada e diz: não, esse aí vai dar certo, esse aí vai dar certo, porque eu sou com ele. Diga glória a Deus. Jesus, ele aparece andando sobre as águas para socorrer. Então, sem abrir a boca, presta atenção, sem abrir a boca, Jesus aqui estava falando poderosamente com eles. Diga assim comigo: às vezes, Jesus fala falando. Outras vezes, Jesus fala fazendo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Às vezes Jesus fala falando. Às vezes,
Jesus fala como? Se manifestando, mostrando, revelando. Mas eu estou esperando Jesus falar aqui no meu ouvido. Eu estou esperando Jesus falar aqui no meu coração. E Jesus está falando, e Jesus está mostrando. O sobrenatural está acontecendo, os demônios estão caindo por terra, a enfermidade está sendo curada. Ele está fazendo o sobrenatural, andando por cima das águas, e a pessoa não está entendendo. Então, sem abrir a boca, só de Jesus estar ali, da forma com que ele estava, Jesus já estava falando com eles. Porque pensa, amados, pela forma com que ele estava chegando, andando sobre as águas no meio de uma tempestade, o que Jesus estava mostrando com isso? Se você está num barco, no meio de uma tempestade, morrendo de medo, o barco quase naufragando, Jesus vem andando sobre as águas, o que você vai pensar? Isso aqui não é... Esse cara é Deus. Glória a Deus, amado. Esse cara é Deus. Porque quem é que anda sobre as águas? Quem é que me socorre e me livra da tempestade? Quem é que tem esse poder? Então, mesmo sem falar, Jesus estava falando. E o que Jesus estava falando? Eu sou poderoso para te livrar desse problema. Eu sou poderoso para te livrar dessa tempestade. Você não precisa achar que você vai morrer com isso, não. Essa má notícia que você recebeu, esse problema que você está vivendo, eu sou poderoso para andar por cima das águas e te dar a vitória. Aleluias. Só que logo depois disso, logo depois dessa experiência, o Pedro, vendo Jesus sobre as águas, o Pedro vai pedir um sinal. Porque a princípio todo mundo vai pensar, caramba, mas é um fantasma e não sei o quê. Aí Jesus vai se revelar, vai se mostrar. Aí Pedro vai dizer, então tá bom, Jesus, faz o seguinte, se és tu mesmo, manda que eu vá ir ter um encontro contigo andando sobre as águas. Pedro vai pedir para ter um encontro com ele. Diga, Pedro vai pedir para se encontrar com ele. Se és tu mesmo, então me permita, Senhor. Me permita que eu ande sobre as águas. Amado, Jesus vai permitir. Você quer vir, Pedro? Para que você não tenha dúvidas? Para que você tenha certeza, você quer vir? Então vem. Quem quer vir aqui, diga glória a Deus. Quem quer andar sobre as águas aí, diga glória a Deus. Então vem, Pedro. E você conhece a história, o Pedro vai começar a dar os primeiros passos. Ele vai começar a andar, mas quando ele olha para o vento, apesar dele já ter visto Jesus se manifestar poucos minutos antes, quando ele olha para o vento, mesmo ele tendo visto Jesus andando sobre as águas, quando ele olha para a força do mar, ele vai ter o quê? Medo. Diga, Pedro vai ter medo. Vamos ver aqui, versículo de número 29. Vamos ler a partir do versículo de número 28, vai. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter um encontro com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Amém? Olha para cá agora. Num primeiro momento, tanto os discípulos quanto Pedro tiveram certeza de que aquele era Jesus. Amém? Só que apesar deles, num primeiro momento, terem tido essa certeza, no momento do Pedro provar a sua confiança, no momento do Pedro confirmar a sua fé, no momento dele tomar posse do sobrenatural, assim como os espias lá de Jericó, o Pedro, por ser um homem de pequena fé, ele vai perecer. Por que os homens de Jericó deixaram de tomar posse da terra? Porque eram homens de pequena. Por que Pedro vai naufragar nas águas? Porque ele era um homem de pequena. Amados, e quantos de nós que às vezes, apesar de afirmarmos de peito aberto, não, eu confio no Senhor, nada vai me afastar de Deus. Pode
pode vir o que vier, mas eu estou firme com Deus. Quantos de nós, que apesar de afirmarmos fidelidade, quando olhamos para as dificuldades com os nossos olhos, quando sentimos a força do vento na nossa pele, quantos de nós que não tomamos posse da cura, não tomamos posse da palavra profética, não tomamos posse daquilo que o Senhor liberou, por quê? Por aquilo que a gente ouve. Basta uma afronta para tudo que nós acreditávamos desmoronar. Basta um inimigo mais alto, uma muralha mais alta, basta uma dificuldade mais intensa, para que toda aquela fé que a gente sempre declarou venha desmoronar. Quantos de nós, que ao invés de tomarmos posse da cura que já é nossa, diga assim comigo: a cura em Deus já é minha através de Jesus Cristo. Mas ao invés de a gente tomar posse da cura em Deus que já é nossa em Jesus, a gente fica duvidando. Quantos de nós que ao invés de tomarmos posse do milagre na vida familiar, da bênção da família, Deus tem bênção para a tua casa, bênção para os teus filhos, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua linhagem, a tua família, diga glória a Deus. Só que ao invés de a gente tomar posse disso, a gente prefere acreditar naquilo que o Satanás está falando, que você não é ninguém, quem é você, quem que você pensa que você é, e a gente vai indo, minguando, e quando a gente vê, em vez de andar sobre as águas, a gente está naufragando para o fundo do rio. Israel era para estar em Canaã, cerca de 11 dias depois, 11 dias, só que por eles temerem, por eles não tomarem posse daquilo que Deus já havia liberado, uma viagem de 11 dias vai se transformar numa vida, numa peregrinação de 40 anos. Tem gente que está há anos no mesmo deserto. Tem gente que está aqui, que está há anos na mesma vida de escravidão. Por quê? Porque Deus libera a palavra, a pessoa ouve a palavra, ela dá glória a Deus e aleluia, mas quando chega o momento dela ser posta à prova, ela é reprovada, porque ela ouve o que Deus diz, mas não crê no que Deus determina. De 11 dias, a caminhada se transformou em 40 anos. Querido, talvez você está aqui hoje e a tua vida está exatamente assim. Apesar de você saber que só Deus pode te curar, apesar de você saber que só Deus pode te libertar, apesar de você saber que só Deus pode restaurar a tua vida, pelo fato da tua fé em Deus, diante dos problemas, ser uma fé pequena, pelo fato da tua fé ser pequena, diante das palavras contrárias, talvez você tenha tido muito medo de confiar em Deus. Quando está tudo bem, você é aquele que dá glória a Deus mais alto. Eu lembro do César, né? César na época da Paz e Vida, César não está aí hoje. Rapaz, quando a gente dá glória a Deus dele era mais alto de todos. Mas chegava a estremecer o prédio, né? Quem né? O Caio lembra disso? Dá glória a Deus, irmão. O Caio, glória a Deus. O César dizia, glória a Deus. Glória a Deus ao tampo, pois é. Quantas pessoas que são assim, meu irmão? Quando tudo está bem, a pessoa está firme, a pessoa está forte, a pessoa está animada, a pessoa dá glória a Deus, ela vai para a igreja, ela lê a Bíblia, ela vai na rede, ela faz devocional, uma bênção. Mas quando vem o problema, meu Deus do céu, quando vem a má notícia, quando fala que tem um gigante ali, quando fala que o mar está agitado, a pessoa desmorona. Talvez você está aqui e você tem tido medo de confiar nas promessas de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Salmo de número 55, e abra comigo lá. Olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Salmo de número 55. Veja o que a palavra vai te dizer aqui no versículo de número 22. Salmo 55, versículo 22. O Senhor manda dizer para cada um de nós nessa noite: lança o teu cuidado, diga glória a Deus. Lança a tua
tua preocupação, lança o teu medo, lança as tuas ansiedades, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se tu é um homem de fé, se tu é justo, se você é uma mulher justa, Deus não vai te deixar cair. Diga glória a Deus. Se tu é um homem justo, se tu é uma mulher justa, se tu é servo de Deus, se tu é filho de Deus, se você crê, Deus não vai te deixar naufragar. Levanta a tua mão com raiva assim, ó, com voz assim, ó, determina, diga Deus. Mas fala com raiva, mas diga Deus não vai me deixar naufragar, porque eu creio. Bate doído, porque eu creio na sua palavra. A palavra bem forte ao Senhor. O teu casamento não vai naufragar, a tua família não vai naufragar. Diga glória a Deus. Ainda que pelo natural, olha para cá, ainda que pelo natural as tuas chances sejam mínimas. Pastor, mas o advogado falou que não tem como. Pastor, mas o juiz, mas o médico, mas o meu patrão falou que não tem como. Ainda que as tuas possibilidades no âmbito natural sejam mínimas, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele, ó, Ele te susterá. Quando tu andar pelas águas, tu não vai naufragar. Mas tu não vai naufragar não é porque você é leve, ou porque você é pesado, ou porque a água é menos densa. Você não vai naufragar, sabe por quê? Porque a cada passo que você der sobre as águas, a mão dele vai estar te sustentando, a mão dele vai estar te sustentando. Você vai andar sobre as águas, a caminho da mão do Senhor. Diga glória a Deus. E aí a gente cai naquela passagem que a gente leu no início. Uma certa feita, um pai que tinha um filho lunático, ele chegou até Jesus e disse: Senhor, olha, há muito tempo o meu filho sofre de um mal, porque uma hora ele se lança no fogo, outra hora ele se lança na água. Eu já tentei de tudo para resolver o problema dele e não consigo resolver. Já levei ele a médicos, trouxe até mesmo ele aos seus discípulos, e nem os seus discípulos puderam curá-lo. Aí aquele homem vai dizer assim: Senhor, me socorre. Eu estou cansado de andar de um lado para o outro. Eu estou cansado de tentar em um e outro e não conseguir resolver o problema. Senhor, socorre-me. E aí Jesus vai dizer para o homem o seguinte: olha a palavra que Jesus vai dar para aquele homem. Jesus poderia ter falado qualquer coisa, mas depois que ele ouve a história, o relato do homem, ele vira para o homem e diz assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode crer? E nessa noite o Senhor está fazendo essa pergunta para cada um de nós. Olha aqui para mim. Jesus está te perguntando: Fátima, você pode crer? Jesus está te perguntando: Marcos, você pode crer? Bruno, você pode crer? Você pode crer, Noêmia? Você pode crer, pastor Fabiano? Você pode crer, Ju? O Senhor está te perguntando: você pode crer? É como se Jesus, ele estivesse dizendo, em meio a tudo isso que você está vivendo, em meio a toda essa coisa que você está vivendo, de ir com teu filho para lá, ir com teu filho para cá, no meio de todo esse sofrimento, no meio de tudo isso que você está falando, você ainda consegue crer? Porque se você crer, tudo é possível ao que crer. Posso ouvir um glória a Deus aí? Querido, Jesus está fazendo a mesma pergunta para mim e para você nessa noite. Você não pode se autocurar. Você não pode, pelas tuas próprias forças, se auto-libertar. Mas você pode crer? Pode? Você pode se libertar, sim ou não? Você pode se curar? Não. Você pode resolver o problema lá? Porque se você pudesse, você já teria resolvido. Você pode resolver esse problema difícil? Não. Mas Jesus te pergunta: mas você pode crer? Quem aqui pode crer? Levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus vai curar esse jovem, sim ou não? Pela palavra vai.
Jesus vai expulsar o demônio que oprimia a vida desse moço? Vai expulsar? Sim ou não, igreja? Vai, claro que vai. Só que olha a palavra que Jesus ele vai dizer. Vamos ver aqui vamos ver na Bíblia essa passagem? Mateus capítulo 17, volta lá. Estamos caminhando para o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 14, vai. Vamos ler um pouquinho antes. Mateus capítulo 17, versículo 14. Diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois o meu filho é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E aqui o texto que a gente leu no início, né? E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Dá glória a Deus aí, amado. Agora sim, é o texto que a gente leu, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Mas Senhor, conta uma coisa. Explica esse mistério para a gente, que a gente viu, mas a gente não conseguiu entender. Explica esse negócio para nós. Vamos lá. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsar? O Senhor já não nos deu autoridade? O Senhor já não nos deu poder? A gente já não te segue? Por que nós não conseguimos resolver o problema? Aí Jesus vai responder no verso 20. E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé ou incredulidade. Porque em verdade vos digo, repita comigo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém, amados? Agora presta atenção aqui no pastor. Eu quero nessa noite, olha para mim. Eu quero nessa noite desconstruir algo que durante muitos anos na minha vida, e talvez na sua vida, erroneamente, muitos pregadores têm ensinado. Eu quero desconstruir isso da sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje com uma mentalidade renovada acerca desse assunto. Muitos pregadores, muitos pastores têm ensinado pessoas dessa forma errada, e por crerem nesse ensinamento errado, ao invés de serem ousados, fortalecidos em Deus, muitos crentes têm sido medíocres. Então eu quero que você abra sua mente e os seus ouvidos. Quando Jesus ele fala aqui para termos uma fé como de um grão de mostarda, essa fé que Jesus quer que a gente tenha não é uma fé pequena como um grão de mostarda. Não. Essa fé pequena não é no sentido de tamanho. Porque muitos pregadores dizem: não importa, ainda que você tenha uma fé, mesmo pequena. Não tem que ter fé pequena. Porque se tu tiver fé pequena, tu não vai viver o sobrenatural. Se tu tiver uma fé pequena, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não foi isso que Jesus quis ensinar. Essa história de dizer, o importante é ter fé, ainda que seja pequenininha, o importante é ter fé, isso está errado. Sabe por quê? Deus não quer que a gente viva de uma fé pequena. Porque se Deus quisesse que a minha fé fosse pequena, se Deus quisesse que a tua fé fosse pequena, se Deus quisesse que a fé do Pedro fosse pequena, Jesus não teria repreendido Pedro dizendo: homem de pequena fé. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Jesus repreendeu Pedro. Sabe por que você não andou sobre as águas?
Sabe por que você não viveu o sobrenatural? Porque tu é um homem de pequena fé. Então como é que Jesus ele repreende Pedro, dizendo que ele era um homem de pequena fé, e depois ele vai me aconselhar a ter uma fé pequena? Não, errado. Amém, amados? Não é isso que o Senhor está ensinando. Se Deus quisesse que a minha fé fosse pequena, os espias não teriam sido repreendidos e o povo não teria, e o povo teria entrado na terra. Por que o povo ficou 40 anos ao invés de 11 dias? Porque eles foram homens de pequena. Então não é ter fé pequena. Versículo 19, vamos ler de novo aqui. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsar o demônio? Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, por causa da sua fé pequena. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, repita comigo, fé como um grão de mostarda. Amém, amados? O que significa isso, queridos? O que significa isso? O que significa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? A tua fé, olha aqui para mim, repita assim comigo, a minha fé tem que ser grande. Você sabe por que você vem para a igreja todo domingo e toda quinta-feira? Você sabe por que você tem que ir na célula toda terça-feira? Você sabe por que você tem que ouvir a palavra e orar todos os dias? Sabe para quê? Para que tu tenha uma fé grande, varão. Para que você tenha uma fé grande, varoa. Porque é pela fé que os gigantes são vencidos. É pela fé que as muralhas são derrubadas. É pela fé que você vive o sobrenatural. Os desafios que você vive são desafios grandes. E se você não tiver uma fé grande, você não vai conseguir vencer os desafios grandes da sua vida. Por que eu preciso ter uma fé grande? Porque os meus inimigos são grandes. Diga assim, eu preciso ter uma fé grande, porque os meus inimigos são grandes. Então quando Jesus ele diz aqui, porque se tiveres fé como um grão de mostarda, ele está usando o exemplo do grão de mostarda, não é para falar de tamanho, ele está usando o exemplo do grão de mostarda para falar de intensidade. Quando ele diz para você que a tua fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, ele não está falando no sentido de pequena, ele está falando no sentido de intensa. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Se você pesquisar, você vai descobrir que a semente de mostarda não é uma semente de uma árvore. Diga assim comigo, a semente de mostarda não é a semente de uma árvore, é a semente de uma erva. Então diga assim, mostarda é uma erva. Mas apesar da semente da mostarda ser a menor semente, ela se torna a maior planta. Posso ouvir um glória a Deus aí? De todas as ervas, o grão de mostarda é a menor semente. Mas apesar do grão ser o menor, ela se torna a maior de todas as plantas. E segundo aquilo que a gente pesquisou, elas chegam a medir de 3 a 4 metros. Então a menor semente de uma erva se torna a maior de todas as plantas. Então, em outras palavras, ainda que de início ela seja pequena na estrutura, o que acontece com a semente da mostarda? Ela é progressiva. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Ela é pequena, mas conforme o tempo passa, ela evolui. Conforme o tempo passa, ela cresce. Ela não fica parada, ela não fica estática. A semente é a menor das sementes, mas se torna a maior das plantas. Por quê? Porque ela está a todo momento evoluindo, ela está a todo momento crescendo, ela não estagna, ela avança, ela não paralisa, ela vai à frente. Glória a Deus, amados. E como avança? Como é que a gente avança, pastor? Não se conformando, a fim de que nós venhamos crescer. Como é que a gente consegue avançar? Não se conformando, como diz em Romanos 12. O que diz em Romanos 12? Não vos conformeis com este tempo. Não se conforma em ser pequeno, em ter uma fé pequena, a ser um crente
rasteiro, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento pela palavra, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Qual é a característica da mostarda que a minha fé precisa ter? Quando Jesus ele falou que a nossa fé tinha que ser como um grão de mostarda, o que Jesus queria? Não que a minha fé fosse pequena, mas que a minha fé fosse o quê? Progressiva. Hoje eu não estou crendo nada. Amanhã eu já estou crendo um pouquinho. Depois amanhã eu já estou crendo um pouco mais. Depois amanhã eu já estou com fé. Daqui a uma semana eu estou andando sobre as águas. Daqui a uma semana a muralha está caindo. Daqui a 2 semanas o gigante está derrotado. Daqui a 1 mês eu já tomei posse da terra. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. É essa a fé que o Senhor quer que tenhamos. Não no tamanho, diga assim comigo, não no tamanho, mas na progressão. Esse é o mistério do grão de mostarda. Deus não quer que você tenha uma fé pequena, mas Ele quer que você tenha uma fé que evolua a cada dia. E como é que a gente evolui na fé? A fé vem pelo quê? Como é que a gente faz para evoluir na fé, para ser progressivo na fé? A fé vem pelo... E ouvir o quê? Então conforme a gente vai ouvindo a palavra, o que acontece? A fé vai crescendo, ela vai avançando, até que a gente chega e canta o hino da vitória. Quem vai cantar comigo o hino da vitória aqui? Diga a glória a Deus. Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Mas vamos dar aquela forte salva de palmas, mas aquela salva de palmas bonita para Jesus, isso. Mas aplauda bem forte ao Senhor aí. Abre a tua boca e diga a glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Coloca a tua mão sobre o teu coração aí, em nome de Jesus. Quem aí tomou posse dessa palavra, diga glória a Deus. Qual é o gigante que está enchendo a tua paciência hoje? Pastor, o gigante que está me atormentando é na vida financeira. O gigante que está me atormentando é na vida profissional, é na vida sentimental, é na minha saúde. Quem aqui tem um gigante a ser vencido, diga glória a Deus. Quem aqui tem uma terra prometida a ser conquistada? Diga a glória a Deus. Quem aqui tem um mar para poder atravessar caminhando? Dá glória a Deus. Então fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Está me ouvindo bem aí? Diga a glória a Deus. Parece que não está ligado. Está ligado aí? Amém? Aleluia. Retorno. Fecha os olhos. Vamos louvar. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, e Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da... Então levanta a tua voz e canta, vai! Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te abrir. E você vai entoar o hino da vitória.
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo, louva aí. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, do outro lado, cante. Quando estiver frente ao mar e não puder, louve. Chame esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, não temas. Se atrás vem Faraó, Deus vai te guiar. E você vai. E você vai entoar o hino da. Canta. Toda vez que eu. Assim ó, assim ó. Chame logo esse homem. Canta aí. É nas horas mais difíceis que Ele. É agora. Pode chamar este homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, levanta a tua voz, abre a tua boca e diga glória a Deus aí, meu querido. Glorifica, glorifica. Abre a tua boca e exalte a Ele. Exalte a Ele nessa noite. Aleluias. Oh Senhor. Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. e você Vai entoar o hino da. Vamos cantar juntos. vida. Assim ó. Não tenha medo, irmão. Louva. Se há, Deus vai. E você vai. Canta aí ó. O hino da. A igreja louva. Toda vez. Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar, é nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. pode chamar este homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel e no nome do Senhor Um hino de vitória. do outro lado canto. Levanta a tua mão para o céu e diga eu vou cantar. Levanta a tua mão para o céu e diga eu vou cantar. Do outro lado o hino da vitória. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, e a Tua palavra foi pregada nesse lugar. Eu não sei qual é o mar, eu não sei qual é o gigante, eu não sei, ó Deus, qual é a luta que essa pessoa tem enfrentado, mas o Senhor é poderoso para dar vitória. O Senhor é poderoso para derrubar o gigante. O Senhor é poderoso para nos fazer andar sobre as águas. Então em nome de Jesus, ó Deus, estende a Tua mão sobre nós neste lugar. Estenda a Tua mão sobre cada filho. Estenda a Tua mão sobre cada filha. E começa a liberar, ó Deus. Começa, Senhor, a dar ousadia para o Teu filho. Pai querido, a bênção já está liberada. A bênção já está liberada. Diga glória a Deus. É só tomar posse. É só tomar posse. É só não ter medo. Por isso em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós um espírito de ousadia nessa noite. Um espírito de ousadia, para que não venhamos duvidar. Um
espírito de ousadia, para que venhamos avançar. Igreja, levanta a tua mão, abre a tua boca e diga: eu quero. Levanta a tua mão, abre a tua boca, diga: eu quero. Eu quero um espírito de ousadia sobre a minha vida. Aleluias. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. A vitória é tua. A vitória é da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu e diga: vitória. Está fraco, diga: vitória. É minha, é da minha casa, é da minha família, é no meu trabalho, é nas minhas finanças, é na minha saúde. Eu vou andar sobre as águas. Quem vai andar, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluias. Diga glória a Deus. Toma posse desta palavra sobre a sua vida. Se você já recebeu de Deus uma direção e uma palavra, não temas a palavra do Senhor. É muito mais fácil acreditar em Deus. Pastor, mas o problema é que quando eu olho para mim, eu não me vejo em condições. Não olha para você. Quem mandou você olhar para você? Você tem que olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, que é de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Dá glória a Deus aí. Amado, se eu olhar para mim, meu Deus do céu, se eu olhar para mim, se fosse para eu olhar para mim, eu não teria metade das coisas que hoje Deus me deu. Se eu fosse olhar para mim, para as minhas forças, para a minha condição, eu não viveria metade do que eu tenho vivido. Então, em nome de Jesus, não olha para você não. Olha aqui para mim, fala assim comigo: eu não vou olhar nem para a tempestade, nem para os gigantes, nem para as muralhas, nem para mim mesmo. Eu só vou olhar para a promessa do Senhor. É na promessa do Senhor que você tem vitória. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém. O medo é uma falta de fé. E por causa do medo, muitas das vezes a gente deixa de viver promessas. Por causa do medo, muitas das vezes a gente deixa de viver coisas grandes na nossa. A gente deixa de viver o sobrenatural. Diga assim comigo: o medo me impede de viver o sobrenatural. Isso em todas as áreas. Você sabia que tem muita gente que também na vida financeira não vive o sobrenatural por medo? Por medo de faltar. Às vezes a pessoa, por medo, ela não é fiel a Deus, porque ela pensa: não, é melhor eu segurar o que eu tenho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em meio a todos os problemas que você tem, em meio a todas as lutas que você tem aí para passar, para resolver, aquilo que você tem resolve o seu problema? Sim ou não? Com certeza não. Então, se aquilo que você tem não resolve o seu problema, entrega para Deus, porque Deus resolve. Glória a Deus, amados. Amém, Deus resolve. A Bíblia diz que quando Jesus ele multiplicou o alimento, os pães e os peixes, ele não recebeu aquela quantidade de pães e peixes, não. O que chegou na mão dele foram 5 pães e 2 peixes. Diga, 5 pães e 2 peixes. Mas a multidão era de mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Então aquilo que ele recebeu, aquilo que lhe deram, não resolveria o problema, mas na mão de Jesus se transformou em milagre. Amém, amados? Quando você entrega o que você tem nas mãos da pessoa certa, o milagre acontece. Quando você conta os teus problemas
aos ouvidos da pessoa certa, o teu problema é resolvido. Quando você deposita a tua confiança na pessoa certa, a tua vida é transformada. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite, amém? Esse momento do culto é o momento da gente ofertar. E o momento da oferta na igreja é a oportunidade que eu tenho de vencer o meu medo e viver o sobrenatural. Olha aqui para mim, olha para cá. Por que Pedro naufragou? Olha aqui para mim. Por que o Pedro naufragou? Porque na hora dele ouvir a palavra, ele olhou para o vento. Diga assim comigo: eu não vou olhar para o vento, para as dívidas. Eu não vou olhar para a situação contrária. Eu vou olhar para a palavra. Glória a Deus. Então separe nas tuas mãos a tua oferta aí no seu lugar. Pastor, como é que eu posso ofertar? Você pode ofertar pela chave Pix. Ou melhor, não pode. Até pode, mas não está aqui. O Data Show está com problema, mas você já conhece já. Você pode ofertar também pelo QR Code que está na cadeira, amém? Oferta pelo QR Code, ou você pode ofertar também pelo impresso. Pastor, quero o impresso para ofertar. Só levantar a mão que eu peço coluna para chegar até você, amém? Você já é da igreja, já conhece nosso Pix, já faça lá a tua oferta em nome de Jesus. Você que vai ofertar com o impresso, levanta para o céu, fecha os teus olhos, isso. Pastor, eu já estou ofertando aqui, ou pela chave Pix, ou pelo QR Code da cadeira. Aí na cadeira você pode, pelo QR Code, fazer a tua oferta também. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos e te exaltamos por mais uma noite de louvor, de adoração, mas também de direção e instrução. Ó Pai, se nós seguirmos a tua palavra, viveremos os teus propósitos. Então, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a vida do dizimista, abençoe a vida do ofertante. Abençoe a vida dessa pessoa que não vai deixar de ser fiel por medo do Senhor falhar, ou por medo dela não conquistar. Pelo contrário, ela vai ser ousada, para que, sendo fiel, ela ande sobre as águas. Em nome de Jesus, abra as janelas dos céus e derrama a tua bênção recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você vai ofertar no impresso, oferte aqui na arca. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Quando a noite fria cair sobre mim, assim ó. E no deserto? E no deserto eu me encontrar. Me vi cercado, vai. Me vi cercado por egípcios e por faraó. Louva aí. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Louva o Senhor, declare a Ele. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença.